Olá, alunos do quarto ano, tudo bom com vocês? Professora Letícia falando de longe mais uma vez. Na videoaula de hoje nós vamos ter conteúdos de língua portuguesa e matemática. Então eu vou pedir para vocês pegarem o nosso livro Amigão e vamos abrir nas correções das atividades que fizemos juntos, né? Que vocês foram pedido para vocês fazerem das páginas 18 e 19 de língua portuguesa. Então vamos às correções primeiro, depois nós vamos ter o conteúdo novo. Então vamos lá. O conteúdo era sobre tirinha. Então vamos lá. Objetos falantes não aparecem apenas em apólogos, como você vai perceber na leitura da tirinha. Espelho, espelho meu, existe uma garota mais linda como eu? Nesta tira não. Então vocês estão percebendo aí nessa tirinha que a Mônica está tendo uma conversa com o espelho. Então vamos lá. 2. Identifique os personagens desta história, a Mônica e o espelho. 3. A fala da Mônica no primeiro quadrinho faz referência a outra história. E que história é essa? Tenho certeza que vocês adivinharam, né? Que é a história da Branca de Neve. B. De que personagem dessa história é essa fala? Da Rainha Má. C. Reúna-se com um colega e juntos recontem essa história. Escrevam a cena que para vocês é a mais interessante. Pessoal, essa parte é pessoal. Cada aluno vai fazer a sua, vai recontar a parte da história da Branca de Neve que mais gosta. Para isso, vocês podem revisitar a história assistindo o filme, procurando na internet, relendo, tudo isso é válido, combinado? Então, eu vou até escrever aqui, ó, pessoal, individual, cada um vai contar a história, a parte que mais gostou. E depois fazer um desenho da cena, né? Continuando, número 4. Releia agora o segundo quadrinho. Vamos reler? Nesta tira, não. Na fala do espelho, é possível deduzir que a Mônica é a menina mais linda que existe, a Mônica é a menina mais feia que existe, ou que a Mônica não é a menina mais bonita que existe, que ela não é a mais bonita que existe, né? Ele tá falando ali do quadrinho, né? Na tira. B. Compare a postura da Mônica nos dois quadros da tirinha. Então, nós temos aqui a Mônica com um belo sorriso e aqui a Mônica com uma cara um pouco indignada. Que sentimento, expressão facial e o gestual da personagem revelam em cada quadrinho? É isso, eu acabei de dar algumas dicas, mas eu quero ler o que vocês vão escrever do primeiro quadradinho referente à fisionomia da Mônica e no segundo. 5. Relembre o conto de fadas tradicional Branca de Neve. Quem conhece o conto de fadas se surpreende com a resposta do espelho para Mônica, explique sua resposta. Bom, aí também é pessoal, né? Cada um vai dizer se acha que as falas são parecidas, combinado? Terminamos mais uma correção por aqui. Vamos para o nosso conteúdo de hoje, que é construir um apólogo. Olha aí que legal. Mas eu vou ler o passo a passo para vocês, combinado? Então vamos lá. Apólogo. Na abertura deste capítulo, você e um colega imaginaram um diálogo entre uma mochila e um par de tênis. Agora vão aproveitar esse diálogo para compor um apólogo. Então vocês têm, preparação. Só que vocês vão fazer sozinhos, né? Infelizmente estamos separados e cada um vai fazer o seu naquela folhinha à parte, nome, série, língua portuguesa, páginas 20 e 21. Então vamos lá. Aí tem coisas que vocês vão escrever aqui e depois vocês vão para aquela página. Então vamos lá. Antes de escrever a história, é preciso planejá-la. Identifique os principais elementos narrativos dessa fala, dessa conversa. Então, tempo ou período, pode ser de dia, pode ser de noite, pode ser à tarde, de madrugada. Espaço, onde os fatos acontecem, é aonde vocês quiserem. Pode ser no quarto, no banheiro, na escola, no shopping, num parque de diversões. O lugar é vocês que vão escolher. Numa loja de equipamentos eletrônicos, como aconteceu no outro apólogo que nós lemos.
C. Quem serão os personagens? Bastam 2 ou 3. Os personagens que vão fazer o diálogo e um terceiro personagem ali para criar a história. O narrador, ele participa ou não das ações? Porque o narrador pode ser a própria pessoa, o personagem do apólogo. Vocês é que vão decidir. E o enredo, a situação inicial de harmonia, né? Aquela conversa amigável. Depois o conflito e a ação decorrente desse conflito, como aconteceram nas duas histórias, com a xícara e o bule, depois do computador e o celular. E o clímax da história, né, que é o calor da conversa, e depois o final. Depois que vocês fizerem tudo isso aqui no livro, vai ficar tudo mais claro para vocês montarem a história. E aí vocês vão para a produção, que é naquela página extra que a Pro sempre pede para vocês guardarem. Então, a produção. Planejar os principais fatos da história, escrevam a primeira versão do texto. Os personagens devem ser seres inanimados, rios, plantas, pedras, não pode ser pessoas, porque o que caracteriza um apólogo é que são objetos. As falas dos personagens devem ser escritas em discurso direto, ou seja, vocês sabem, iniciadas com travessão. O apólogo deve ser composto de parágrafos, como nós vimos nos 2 apólogos aqui nos textos. E o narrador pode descrever as emoções dos personagens em primeira ou terceira pessoa. Então, quando o narrador ele não está na história, ele fala na terceira. Então, é tudo isso que vocês precisam prestar atenção. Então, para recordar, gente, é só vocês lerem os apólogos aqui, procurarem outros apólogos na internet para ajudar vocês. Depois que vocês fizerem essa produção, vocês vão fazer a avaliação. Então, vocês vão avaliar se estão presentes os principais elementos do enredo, situação inicial, clímax e final, se há personagens inanimados dialogando, se os diálogos foram escritos em discurso direto, respeitando a pontuação adequada, e se o texto está estruturado em parágrafos e se foi verificada a grafia das palavras. Como vocês estão em casa, vocês podem usar o dicionário físico. Todo mundo já recebeu a caixa com o dicionário, com os outros materiais. E como hoje é sexta-feira, pessoal, eu vou lembrá-los. Tá todo mundo com a caixa completa do Conquista. Então, a partir de segunda, dia 26, nós vamos ter conteúdos das apostilas de atividades caligráficas, empreendedorismo, almanaque de datas culturais, de arte, tudo para compor esse último bimestre, tá bom? Então, é isso. Então, a lição de hoje é fazer um apólogo seguindo as instruções das páginas 20 e 21. Agora, nós vamos para o nosso conteúdo de matemática, que é sobre polígonos. Nós vamos entender um pouco mais. Só para relembrar, pessoal, o conteúdo deste bimestre, nós começamos com ângulos, né? Nós estudamos um pouco mais sobre o tempo das frações, né? Nós vimos tudo isso. E agora nós vamos conhecer um pouco mais do que são polígonos. Vamos ler, troca de ideias. Os alunos do 4º ano traçaram o contorno das superfícies de alguns blocos de montar em folhas de papel. Observe, ó. Eles traçaram, é como se eu tivesse pego a capinha da minha borracha e fizesse isso aqui, ó. Vou até fazer para vocês entenderem melhor. Foi isso que eles fizeram. Ficou um pouco torto aqui em cima, não era a minha intenção. As figuras planas desenhadas pelos alunos são polígonos. Vamos agora conhecer as características de um polígono. Considere o grupo de figuras planas a seguir. Nós temos aqui algumas figuras, tá vendo? A e B. As figuras planas do grupo A são polígonos, pois são formados apenas por linhas retas, ó. Tá vendo? Apenas por linha reta, ó. Triângulo, tá. Observe o grupo. As figuras do grupo A são polígonos. Observe este grupo de figuras. Então, nós temos aqui C e D. As figuras do grupo C são polígonos, pois são fechadas, tá vendo? Ó, tudo aqui está fechado. Agora, observe estas figuras planas, do E e do F. As figuras do grupo E são polígonos, pois não apresentam linhas que se cruzam. Olha a diferença, vocês estão percebendo
que aqui na F as linhas se cruzam, ó. Eu venho aqui, ó, as linhas se cruzam. Ó, aqui as linhas se cruzam. E outra coisa importante, ó. As figuras do grupo A são polígonos, pois são formadas apenas por linhas retas, tá vendo? Aqui, ó, eu tenho uma linha reta aqui, mas eu tenho uma curva. Então, ela não é um polígono. É isso que o livro tá querendo que você observe. Na figura C, o livro fala, as figuras do grupo C são polígonos, pois estão fechadas. Essas figuras da D estão fechadas? Não, né? E na E, elas estão se cruzando. Então, na E, ela está dizendo que a E não se cruza e a F estão se cruzando. Portanto, as figuras do grupo B, D e F não são polígonos, porque a gente já viu algumas estruturas. Polígonos são figuras planas, fechadas, formada apenas por linhas retas que não se cruzam. Vamos ler mais uma vez. Polígonos são figuras fechadas, formadas apenas por linhas retas que não se cruzam. Olha as diferenças nos grupos B, D e F. É para você prestar atenção. Observe os elementos de um polígono: vértice, ângulo e lado. O nome dos polígonos é dado de acordo com o número de lados. 3 lados, triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. Número de lados: 7, heptágono. 8, octógono. 9, eneágono. 10, decágono. Então, esses são os nomes dos polígonos de acordo com a quantidade de lados. Saiba mais. A palavra polígono é de origem grega e significa vários ângulos. Por isso, ó, tá vendo? Triângulo, quadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, eneágono e decágono. Ó, poli, vários, gono, ângulos. Por isso que é uma palavra que vem da origem grega. E aí, pessoal, tem atividades para fixar o conteúdo. Então, eu vou pedir para vocês fazerem as atividades das páginas 22, 23, 24 e 25 aí para passar o fim de semana. E na próxima semana nós vamos corrigir para ver se a gente fixou muito bem. Pessoal, aqui na página 24 tem uma atividade bem legal para vocês fazerem que vale a pena. Quando eu for corrigir, eu vou fazer junto com vocês, combinado? Então, pessoal, eu vou mudar aqui um pouco a estrutura de hoje. Então, vocês vão fazer as atividades das páginas 22, 23 e a 24 vocês vão fazer até a número 6. Combinado? Quando a Pro for corrigir, nós vamos fazer o Aprender é Divertido da página 24 e da página 25 junto com vocês, porque a gente vai fazer juntos. Então, se preparem, porque a gente vai ter atividade aí para fazer junto. Então, vocês vão fazer até a página 24, número 6. Da página 24 e 25 do Aprender é Divertido, nós vamos fazer juntos em uma outra aula, combinado? Bom fim de semana para vocês, até a próxima videoaula. Não esqueçam que a partir da semana que vem nós vamos trabalhar com os outros materiais que vocês têm aí em casa, certo? Até a próxima videoaula, tchau!